50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através do exercício saudável da sua vocação. Dia 42. Criados para viver num universo com projeto e propósito. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías, capítulo 45, versículo 18. O atual período da história é marcado por muitos avanços da tecnologia, que tem facilitado a vida do ser humano na produção de comida, na otimização dos processos de produção e na criação de novas tecnologias de ensino. Embora existam desigualdades em quase todos os países, viver hoje é melhor do que era há décadas atrás. Mesmo assim, existem muitas pessoas insatisfeitas e por vezes não sabem por quê, mesmo com mais conforto ou mais dinheiro. Dentre os muitos fatores que podem causar essa insatisfação, que mais conforto e dinheiro não curam, um dos principais é não saber o motivo da sua existência, o propósito da sua vida. Porém, quando esta pergunta é feita, algumas respostas são completamente desanimadoras, pois, como afirma Lawrence Krauss, um expoente da ciência, não há propósito evidente para o universo. A vida no nosso universo pode ser apenas um acidente. Quem aceita esta perspectiva fica desanimado e não consegue ficar realizado, pois se não existe propósito e projeto para a existência e o universo, como existiria para a minha vida? Lawrence Krauss ainda afirma, mas isso não deve nos desolar. É motivo para sermos mais felizes. O propósito e o significado da nossa vida são criados por nós. Isso nos dá mais poder. Porém, essa afirmação, ela parece ser invalidada pela realidade, pois mesmo pessoas bem-sucedidas, por vezes estão insatisfeitas, como declara um homem de negócios ao escritor Os Guinness. Para ser sincero, um dos motivos de ganhar tanto dinheiro era bem simples: ter os meios de contratar pessoas para fazer aquilo que não gosto de fazer. Mas existe uma coisa para a qual nunca consegui contratar alguém: encontrar o meu próprio senso de propósito e realização. Eu daria tudo para descobrir isso. Sem saber o propósito da sua existência, a vida do ser humano é incompleta, não satisfatória e pode se tornar autodestrutiva, pois, como afirma o Inquisidor no romance Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, o sentido de ser do homem não é apenas viver, mas viver por algo definido. Sem uma firme noção da razão pela qual vive, o homem não aceitará a vida e prefere destruir a si mesmo do que permanecer sobre a terra. Ainda bem que existe uma resposta melhor à pergunta sobre o propósito da vida. Aliás, é a resposta certa. Existe um projeto e um propósito para todas as coisas, incluindo a nossa vida. Quem disse isso? Aquele que criou todas as coisas, conforme está escrito em Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nesse texto temos a garantia que o universo foi criado com um propósito e um projeto, e que dentro deste propósito a manutenção e existência da vida eram prioridade. Portanto, a vida tem propósito e origem, e elas são definidas pelo Senhor. Mais do que isso, a forma como o universo e a Terra funcionam demonstra que eles não surgiram como um acidente, mas foram criados
com objetivo e propósito, conforme diz Jeremias, capítulo 37, versículos 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Inclusive, o astrofísico britânico Fred Hoyle, que era ateu, ao observar o funcionamento do universo e as suas leis fixas, diz: a interpretação de bom senso dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física, bem como a química e biologia, e que não existem forças cegas das quais vale a pena falar na natureza. Os números que se calcula a partir dos fatos me parecem tão surpreendentes que duvidar dessa conclusão está quase fora de questão. E como em qualquer projeto, tudo é importante, pois é a junção de todas as partes que faz o todo alcançar o seu objetivo. Como parte deste imenso universo que tem um projeto e um propósito, você também é importante. Existe propósito e projeto para a sua vida. O ser humano não é obra do acaso. Deus criou a partir de um projeto e com um propósito, conforme nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O projeto da vida humana é baseada na imagem de Deus, ou seja, em características e potenciais que Deus resolveu compartilhar com eles. O ser humano não é obra aleatória e acidental, é projeto baseado no melhor modelo, o próprio Deus. E com um projeto tão bom assim, com toda certeza, existe um propósito espetacular para o ser humano. Por isso que saber o propósito da sua criação e vivê-lo é o que traz significado e satisfação ao ser humano. Tanto que Mark Twain afirma: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Você tem sentido desanimado e insatisfeito com a vida? Você não acredita que nosso mundo foi criado com projeto e propósito? Você acredita que o ciclo da natureza, com seu funcionamento e leis fixas, é extremamente aleatório e sem propósito? Você não consegue entender a importância e o propósito da vida humana? Se respondeu sim a qualquer um destes questionamentos, você precisa de transformação para encontrar satisfação no mundo projetado por Deus. Para ver que o funcionamento do universo mostra que esse mundo tem um propósito definido por Deus, para que você entenda a sua importância dentro do projeto de Deus.